Nelson Teich se foi, pediu exoneração. A gente pode contar, ele ficou 28 dias, é pouco, né? Então vamos dizer que ele ficou 672 horas, já é melhor. 40.320 minutos, fantástica, né? É incrível a permanência dele. O Nelson Teich era um caso raro, né? De ex-ministro no cargo. Ele já assumiu como ex-ministro. Ele nunca foi ministro, nunca virou ministro. Tomou posse no dia 17 de abril e foi cercado por militares e cerceado de praticar aquilo que ele foi lá fazer, que é ciência. Então ele sucedeu um ministro que era um show, que era o Mandetta. O Mandetta, se fosse daqueles camaradas que tocam instrumentos musicais no metrô, ia ser daqueles que tocam gaita, bateria, sabe, guitarra, e ficam fazendo aqueles barulhos e ainda canta. Era o Nelson Teich. Cada entrevista coletiva, aquela euforia, aquela alegria. O Mandetta. Ele sucedeu ao Mandetta. Então ele veio com um estilo muito mais sério, muito mais sereno, mas igualmente comprometido com a ciência. Foi a Manaus, coisa que o presidente Jair Bolsonaro não foi visitar. Vocês entrevistaram agora o prefeito de Manaus. Ele esteve lá. Mandou um recado para o Dia das Mães, coisa que o presidente Jair Bolsonaro não mandou. Foi lá falando da dor dos filhos, das mães que perderam os filhos. Fez tudo certo. Não embarcou na novela da cloroquina, não embarcou no fim do distanciamento social. E aí, não era isso que o presidente queria. O presidente queria um Ernesto Araújo de branco, né? O presidente queria um Weintraub. O presidente queria uma Damares. Vamos prender os governadores, vamos prender os prefeitos, vamos prender os STF, vamos calar a boca dos jornalistas, passar água com sabão na boca dos repórteres. Não era nada disso. Nelson Teich é um sujeito seríssimo, saiu da sua vida profissional imaginando que pudesse participar, colaborar. É uma honra. Ministro da Saúde do Brasil é uma honra. E aí ele esqueceu que para ser ministro da Saúde do Brasil, ele estava embarcando num governo da fé cega, da faca molada, e não um governo da ciência. Não cabe o Nelson Teich no governo, fez as contas. Hoje, o dia em que o governo Jair Bolsonaro completa 500 dias, Nelson Teich disse, não vou participar dessa festa, vou embora. E o Nelson Teich caiu pela ideia fixa do presidente. O presidente é um homem de ideias fixas. Cloroquina é uma ideia fixa. Cloroquina. Tem que dar cloroquina. Cloroquina para ele é que nem suco de laranja. Cloroquina para ele é vitamina C. Cloroquina para ele é tipo comer arroz e feijão, você fica forte. Não tem elemento para dizer isso. Não há nada que comprove o papel da cloroquina. Ao contrário, há estudos mostrando que a cloroquina não funciona. Um estudo publicado há coisa de 4 dias pelo jornal americano, que é o jornal da Associação Médica Americana, mostrou que a cloroquina não é capaz de evitar mortes pela Covid-19. Não é capaz de evitar mortes pela Covid-19. Todo mundo adoraria que existisse um remédio desse tipo. E mais, ela ainda pode causar problema no coração. E isso é um nó. E quem fez isso não é do PSOL. Não tem PSOL nos Estados Unidos. Não tem PT nos Estados Unidos. O Lula não fala inglês. Não conseguiu influenciar até hoje a Associação Médica Americana. Se os americanos quisessem resolver o problema com a cloroquina, não teriam tido mais de 80 mil mortes. Dá cloroquina para a turma. O primeiro a falar da cloroquina foi o Donald Trump. Aí o presidente se animou daqui e falou, pô, se o meu amigo de lá falou que tem cloroquina, vamos nessa, vamos de cloroquina. Resolveu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm 1.400.000 casos com 87 mil mortes. Por que não tem cloroquina lá? Será que alguém lá está conspirando contra? Será que é o Nelson Teich de lá? Então é o presidente da ideia fixa. O presidente que é contra a política de isolamento porque ele tem uma ideia fixa. Aí ele resolveu, porque resolveu, que o Brasil deveria seguir outra alternativa. Não a alternativa do isolamento, porque a alternativa do isolamento na avaliação dele é uma irresponsabilidade.
ele acha que o certo a fazer é adotar a escola sueca. Chegou a falar claramente ontem. Então, ele disse que se a gente mudar a política de isolamento social e adotar o modelo sueco, onde não houve quarentena, onde poucos estabelecimentos fecharam, onde o distanciamento social foi voluntário, onde as creches e as escolas continuaram funcionando, onde os restaurantes também funcionaram, onde o home office era apenas encorajado, tudo isso se resolveria. Os vizinhos da Suécia, os principais vizinhos da Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, adotaram o lockdown. A Suécia não. Qual é o resultado disso? Número de infectados por milhão de habitantes na Suécia, 2.800. Dinamarca, 1.850. 1.850 e não 2.800. Noruega, 1.500. Finlândia, 1.100. Mortes por milhão de habitantes, Suécia, 349. Dinamarca, 93. Finlândia, 52. Noruega, 43. Ou seja, a distância que separa a Suécia do segundo colocado, sendo que o segundo colocado adotou o lockdown, é 54% mais casos e 4 vezes mais morte, sempre na comparação por milhão de habitantes. Ou seja, não existe a opção sueca. É uma loucura a opção sueca. Mas o presidente é o homem das ideias fixas. Ele nasceu de novo quando ele escapou com vida do atentado que ele sofreu em Juiz de Fora. Um lunático chamado Adélio Bispo tentou matá-lo com uma faca, ele sobreviveu. E ele sustentou desde o começo que aquela facada, aquela tentativa de homicídio, tinha conotação política, tinha conexão política, tinha origem política, tinha mandante, tinha por trás uma conspiração. Não dá para saber por que ele achava isso. Se tinha mais charme pensar que um grupo terrorista planejou um atentado contra a sua vida, sabe? É tosco, quase chato. Você correu o risco de morrer e depois descobrir que era um doido. O presidente americano Abraham Lincoln foi morto em 1865, durante uma apresentação numa peça de teatro. O sujeito que o matou era um ator, era um sulista, inconformado com a derrota na Guerra Civil, e aquilo fazia parte de uma conspiração que envolvia outras pessoas e outros alvos, muito mais heróico. Em novembro de 1897, um praça das Forças Armadas encostou uma pistola no peito do presidente Prudente de Moraes, disparou e a arma não saiu a bala. Aí o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas disse que este camarada foi dominado, sacou a espada, golpeou o ministro da Guerra, que tentou segurá-lo, o ministro da Guerra morreu. Esse camarada foi preso e depois foi encontrado enforcado na cadeia. Então a investigação foi prejudicada, mas foram apontados mentores de uma conspiração. O nome desse cara, Marcelino Bispo, que nem o Adélio Bispo. Não é o caso do atentado contra o Bolsonaro. Teve um primeiro inquérito da Polícia Federal que mostrou que o Adélio agiu sozinho, saiu agora ontem o resultado do segundo inquérito da Polícia Federal, que concluiu a mesma coisa. O maluco agiu sozinho, não tem mandante. Foi sozinho, iniciativa própria, não tem ajuda de terceiro, nada. Investigaram tudo, a vida financeira, o computador, arquivos de imagem, tudo que tinha no computador do cara, 23 perícias, 102 pessoas entrevistadas, 89 testemunhas, pegaram todos aqueles videozinhos vagabundo que tem na rede social, dizendo, olha só, esse aqui tá ligado nesse aqui, tá vendo que ele dá a ordem? Investigaram tudo, analisaram 40 mil e-mails, todos, tudo, não tem nada. A não ser que o presidente acredite que a conspiração também passa pela Polícia Federal. Talvez agora ele sossegue o facho. Eu não me surpreenderia se ele insistisse na teoria, porque ele tem a ideia fixa. É o nióbio. O metal incrível que vai fazer o Brasil virar outro país. Tem reserva de nióbio em 85 regiões do mundo. Tem mais reserva do que gente precisando de nióbio. Imagina se esse negócio fizesse sentido. É a cloroquina, é o nióbio, é o Adélio Bispo, é a fraude na eleição. A eleição foi fraudada. Eu teria ganho no primeiro turno. Eu disse, presidente, mas como assim? Eu teria ganho no primeiro turno. Mas o senhor consegue provar isso? Aí passa o tempo. Ele disse isso em março. Passa um tempo, ele ficou de apresentar provas de que a eleição dele tinha sido fraudada, que ele teria sido eleito no primeiro turno. Nunca mais falou do assunto. Sei lá, cadê as provas de que a eleição dele foi fraudada? Nós temos que fazer o voto impresso, porque tem fraude. Mas que fraude? Tem várias eleições, nós estamos usando há mais de 20 anos, não tem um caso de fraude, nada.
Claro que as pessoas são livres para querer o voto impresso. Agora, dizer que tem fraude na eleição, desde 96 a gente usa, não aconteceu nada, não tem nada para dizer disso. Mas são as ideias fixas. Vamos fazer as escolas cívico-militares, porque aí a gente vai dar ao Brasil disciplina, ensino de qualidade. O Brasil tem 184 mil escolas. Sabe quantas ele quer fazer? 200. 200 escolas, se for bem sucedido, se conseguir fazer o que o Maluquete, que aí esse está prestigiadíssimo, né? Aquele que fala que é para prender ministro do Supremo, que é o Abraham Weintraub, esse está prestigiado. Esse não foi. Eu poderia, né? A gente amanhecer numa sexta-feira dessa e falar, puxa, que alegria, né? Pelo menos a gente se livrou de um ministro da educação como esse tal de Weintraub. Não, esse aí tá lá, firme. O Ernesto Araújo, firme. Damares, firme. O que a gente viu foi cair um ministro sensato, equilibrado, que trabalha a favor do Brasil, que usa a razão, não pensa com o fígado, pensa com aquilo que são os instrumentos do Ministério da Saúde, estatística e ciência. Só que a estatística e a ciência trabalham contra as convicções, a fé, a paixão e o ódio do presidente Jair Bolsonaro. E isso não é legal. Não foi legal para o Nelson Teich, não é legal também para o Brasil. O Nelson Teich se livrou de um grande abacaxi, do qual já tinha se livrado o Nelson Mandetta, que cavou a sua própria demissão. Quando ele deu aquela entrevista, dando um disparo no presidente da República, ele estava pedindo para ser demitido, evidente, que ele não quis pedir demissão, disse, não, eu não vou sair, o cara quer me tirar, ele que me tire. Já o Nelson Teich, outro perfil, não é político, vai voltar, e não se arrependeu. Eu se estivesse no lugar dele, não me arrependeria também, nem de ter aceito, nem de ter ido embora. Durou muito, 28 dias. Volto a dizer, é o primeiro caso no Brasil, ele vai entrar para a história como o primeiro caso no Brasil, um homem extremamente bem intencionado, pessoa de bem, aquilo que o próprio presidente chamaria de homem de bem. Mas é um caso único de ex-ministro no cargo. Não durou nada, não conseguiu fazer nada, mas deixou uma marca. Quando a pessoa é séria, ela não se curva às pressões, ela segue com determinação, e a determinação dele é: eu não vou abrir mão da ciência, eu não vou fazer aquilo que me pedem para colocar em risco a sociedade, não vou romper o meu compromisso com aquilo que eu estudei, que eu aprendi, aquilo que eu estudei. Então, o Nelson Teich sai maior desse episódio, e o presidente fica com um enrosco. Quem sabe? Bota o Weintraub na saúde. Bota o Ernesto Araújo na saúde, põe a Damares na saúde. A Damares já está sendo escalada para missões para mostrar na rede social. Tem ela visitando paciente que usou cloroquina. Damares! Então põe essa turma, entendeu? Faz isso no governo. Vai lá, vai vendo o que vai acontecer. As pessoas aos poucos vão olhando e vão dizendo, mas peraí, não é possível. O Mandetta saiu, dá para entender. Peitou o presidente. Agora, esse Nelson Teich saiu. Por que ele saiu? Né? O Sérgio Moro saiu. Por que o Sérgio Moro saiu? Então as coisas vão mostrando um isolamento, não dos brasileiros, que é aquilo que a gente precisa, mas um isolamento do governo. Não é um bom momento para o governo, definitivamente. O problema é que, em algumas circunstâncias, o governo está num mau momento, mas o país não tem nada a ver com isso. O governo não está indo bem, mas o Brasil continua a crescer, a economia vai, o desemprego não está alto e tal. Agora, a hora que a gente precisa de organização, a hora que a gente precisa de um líder, a hora que a gente precisa de alguém conduzindo a discussão, é de se olhar para o Palácio do Planalto e perguntar, cadê o condutor? Tem lá alguém, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir. Tudo bem, tem que pensar no momento de abrir. Sente-se com os governadores e comece a discussão. Não é sentar com os empresários e falar, pressiona o governador de São Paulo para não ter lockdown, que foi o que ele fez ontem. Não faz o menor sentido. Aliás, numa reunião que chega a ser engraçada, porque tinha um sujeito pelado. O cara nem... Coitado desse cara, esqueceu que a câmera estava ligada e ficou lá, estava pelado. Mas é isso que a gente precisa, a organização. E nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo uma tensão no ar, cada vez mais alta. Tem a tensão da sociedade por causa da doença, por causa do medo de contágio. É evidente que as pessoas estão preocupadas, tem o medo do desemprego, tem o desemprego em si,
Tem pessoas que estão esperando loucamente pelo auxílio emergencial, que vai acabar. Já estamos falando na segunda parcela, são 3. O que vai acontecer no 4º mês? Mais um pagamento, e aí? Como é que fica? O dinheiro vai acabar. O que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo para isso? Fora dizer o tempo inteiro que tem que abrir. Parece um presidente de oposição, mas isso não existe. Presidente é situação. Arregaça as mangas, veste a máscara e vai. Não é isso que a gente está vendo, lamentavelmente. Fez muito bem o ministro, porque posto que já era ex-ministro, pelo menos sai do governo.